Então, olá! Hoje a gente vai ver a nossa questão, agora de número 142, que diz o seguinte: na anestesia peridural, como usada nos partos, o médico anestesista precisa introduzir uma agulha nas costas do paciente. A gente vai grifar aqui em amarelo a agulha, que está desenhado nesse nosso esquema, nesse nosso desenho aqui do lado, da seguinte forma. Então, a agulha nas costas do paciente, que atravessará várias camadas. Então, as nossas camadas são essas aqui coloridas, de A até I. Então, as camadas. Ele continua da seguinte forma: camadas de tecido, até chegar a uma região estreita chamado espaço epidural. Nosso espaço epidural vem aqui embaixo, depois de todas as camadas. E essa figura que a gente acabou de desenhar, que a gente desenhou aqui previamente, ela não é original da questão. Vou continuar. Que envolve a medula espinhal. A agulha é usada para injetar no líquido anestésico e a força que deve ser aplicada à agulha para fazê-la avançar através dos tecidos é variável. Então, vamos continuar para a gente entender a questão. Ele fala que a figura é um gráfico do módulo F da força. Vamos grifar aqui o nosso F em azul. Nossa força F, ela está no nosso eixo vertical do nosso gráfico, que eu vou circunscrever aqui de azul. Ele continua o seguinte: em função do deslocamento X da ponta da agulha em milímetro durante uma anestesia peridural típica. Então, vamos marcar aqui o nosso X em roxo. Ele está aqui também no nosso eixo horizontal, nas nossas abscissas. Então, vamos marcar aqui em roxo, X em milímetros. Ele fala o seguinte: considere que a velocidade de penetração da agulha deva ser a mesma durante a aplicação da anestesia e que a força aplicada à agulha pelo médico anestesista em cada ponto deve ser proporcional à resistência naquele ponto. Vamos continuar lendo. Então ele fala: com base nas informações apresentadas, a maior resistência à força aplicada observa-se ao longo do segmento. Então tem que ser o segmento AB, FG, EF, GH ou HI. Então vamos aqui tentar entender, através de uma simulação, o que está acontecendo nesse nosso gráfico, como que a gente vai percorrer cada um desses pontos em força e em deslocamento. Então eu vou ter aqui a minha agulha que percorre uma camada, e a gente vai passar do ponto A para o B, depois percorre outra camada, e assim ela vai percorrendo camada por camada, e meu gráfico vai registrando a minha resistência. Bom, agora que a gente entendeu, vamos voltar e vamos tentar escrever um pouco sobre a questão de proporcionalidade entre a minha força e a minha resistência. Então, para a gente poder entender um aspecto que muitas vezes é quantitativo, a gente tem que aprender um aspecto quantitativo. Então, eu sei que a minha força, que a minha resistência, ele falou sobre a resistência de cada camada, ele é proporcional à força, e a gente sabe que a força ela é proporcional ao trabalho. Se no mesmo deslocamento eu realizo maior força, então eu vou ter um maior trabalho. Então todas elas são proporcionais. Quanto maior a resistência, maior a força e maior o trabalho. A gente sabe que cada camada foi colocada com a mesma espessura. Então quanto maior a força, maior o trabalho. Então vamos fazer, nesse nosso segundo tópico, o cálculo do nosso trabalho. A gente sabe que o trabalho pode ser descrito pela letra T ou tal, ou até W, que é a minha força vezes o deslocamento. Aqui o deslocamento não vou colocar como D, mas vou colocar como ΔX. Então, meu tal vai ser o trabalho, meu F vai ser a minha força, meu ΔX, ou D, vai ser o deslocamento. Coloquei ΔX porque a nossa variável é o X. Então, a gente vai ter que encontrar e entender quando eu multiplico força vezes ΔX, ele equivale à área do gráfico. Por quê? Porque quando eu vou multiplicar duas dimensões do meu gráfico, eu vou encontrar a área. Então a gente vai ter que encontrar nesse gráfico qual é o intervalo entre duas letras
ele vai apresentar a maior área. Como a gente pode ver, a região GH vai ter a maior área. Vamos aqui desenhar em laranja só para a gente ver. Porque esses meus dois pontos, o G e o H, são os meus pontos máximos no gráfico, que é a minha força de 12 newtons. Então eles vão apresentar, na distância de duas letras, a maior área, que é esse retângulo aqui em laranja. Bom, se eu tenho a maior área entre G e H, eu vou ter o maior trabalho, a maior força e a maior resistência. Então eu posso escrever na minha resposta que a camada de maior resistência é a camada de GH. Então vamos escrever a nossa resposta por extenso. Então a gente vai falar que a camada de maior resistência é a GH. Então vamos destacar a nossa resposta, que a gente escreveu aqui por extenso. Vamos destacar em laranja. E vamos ver se existe uma resposta como a gente colocou. Então a gente vê que a letra D é a resposta certa. Então vamos grifar a letra D para mostrar que aquela resposta é o GH.